São Paulo encaminha venda de jogador para o futebol europeu, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso. Tem muita informação também de mercado da bola. São Paulo buscando aí reforços no mercado. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vambora aí para mais um vídeo. São Paulo anunciou ontem oficialmente, né, cara? Contratação aí do Crespo. O anúncio oficial saiu ontem à noite. E a comissão técnica do Crespo, que a gente comentou com vocês no vídeo de manhã, teve mudanças, né? São além do Crespo, né? Vem mais 5 pessoas na comissão técnica dele, né? Tem duas pessoas na comissão que já estavam na comissão aí dele em 2021, quando ele era técnico do São Paulo, né? Que é o Juan Branda, que é o auxiliar, ele que comanda o time quando o Crespo na beira do gramado. E o outro é o Gustavo Nepote, que ele é o preparador aí de goleiros, né? E tá aí, ó, preparador de goleiros da comissão técnica do Crespo, Gustavo Nepote, postou uma mensagem no Instagram dizendo o seguinte: felicidades de voltar ao mais grande. Foi o que postou nas redes sociais aí o Gustavo Nepote, que é um dos remanescentes da comissão do Crespo, de quando ele trabalhava aí, né, no São Paulo em 21, na primeira passagem, né? O Juan Branda e o Nepote. Os outros três, né, são pessoas novas na comissão aí em relação a 2020. Bom, vamos mudar de assunto aí. São Paulo tá aí no mercado em busca de reforço, né? Já a janela vai abrir aí em julho e tá aí matéria do UOL. O São Paulo aproveita a pausa no calendário do futebol brasileiro para tentar se reforçar, mesmo sem um orçamento considerável para investir em seu elenco. A diretoria do São Paulo tem buscado oportunidades de mercado para oferecer novas opções ao técnico Hernan Crespo, que tem pela frente as disputas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores no segundo semestre, tá? A avaliação da diretoria do São Paulo é que ainda há algumas lacunas no elenco. O clube avaliou opções no ataque, mais precisamente jogadores de beirada de campo, os chamados pontas, e o meia armador, além de um primeiro volante, tá? Então tá aí matéria do UOL. São Paulo entende que precisa aí de 2 jogadores de beirada, tá? Um camisa 10, né? Um meia armador e um primeiro volante, entendeu? Assim, eu tenho muitas dúvidas se precisa mesmo de 2 pontas, tá? O camisa 10, aí, tem o Oscar, mas se machuca muito, né? Tá machucado aí, não vem jogando já há algum tempo. O Matheus Alves vai embora, vamos falar sobre ele daqui a pouco, né? Então, é uma posição aí que o São Paulo conseguir achar uma boa oportunidade, seria interessante trazer. Primeiro volante, talvez, né? Agora só esses pontas mesmo aí que eu não sei se precisa mesmo, de 2, né? A gente tem aí, né, o Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, tu tem o Luca, tu tem o Ferreirinha, né? Sei que o Ferreira tá machucado, mas vai voltar já agora aí, depois da parada pra Copa do Mundo de Clubes. Então não sei se tem necessidade de trazer pontas assim, porque se você for trazer pontas no mercado, vai tirar espaço dos jogadores da base, né? Eu acho que não seria bom isso acontecer, né? Seria bom dar oportunidade ainda para os jogadores das categorias de base do São Paulo, tá? Apesar de... Aqui que tá o que eu acabei de comentar. Apesar de contar com jovens da base, como o Lucas Ferreira e o Luca, por exemplo, o São Paulo crê que faz falta um atleta com características semelhantes, porém mais experientes. Ferreirinha e Lucas são hoje os únicos atletas com esse perfil no plantel do São Paulo. Você pode ter um amor por jogador experiente, né, cara? Você pode contratar o Dineno, né? As informações que tinha é o seguinte: você pode ter um jogador experiente, né? Aí com 30 anos, na casa dos 30 anos, experiente, tem experiência na Europa ou na América do São Paulo, adora ter jogador mais velho, né? E tá aí a informação que eles querem um jogador, né, com o perfil do Ferreirinha e do Lucas, né, jogadores aí de lado de campo, mas que são mais experientes, mais prontos, né? Enfim, eu acho que para um clube, se o São Paulo tivesse muito bem financeiramente, pô, a gente pode contratar, irmão, quase todo mundo que a gente quiser, beleza, irmão, vai no mercado, traz um monte de jogador aí e beleza, mas não é a situação do São Paulo, né? Se tivesse uma situação financeira boa, tá beleza, mas imaginando que a situação financeira do São Paulo não é boa, como a gente sabe, né? Não sei se necessidade de trazer 2 pontas aí para o elenco do São Paulo, né? O Biel do Esporte é um nome bem avaliado pela diretoria do São Paulo, né? Tanto que o André já trouxe informação que o São Paulo foi um dos 4 clubes do Brasil que fez proposta, né, para contratar o Biel. A informação que o André já trouxe foi São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e teve mais um time, não sei se foi o Vasco, né?
Mas enfim, teve propostas aí de times brasileiros pelo Biel, né, que tá no Sport, tá jogando pouco, tava no Bahia, foi pro Sport, tá jogando bem pouco lá, e tem times do Brasil tentando trazer. Esse é um dos nomes aí bem avaliado pela diretoria do São Paulo, e vamos ver, né, se vai acontecer alguma coisa em relação ao Biel ou não, belezinha? Vamos mudar de assunto agora, rapaziada, e tem negócio aí muito encaminhado para ter um desfecho aí final, tá? Segundo o André Hernan, o São Paulo encaminhou a venda do meia Matheus Alves para o CSKA da Rússia. A oferta do time russo gira na casa dos 7 milhões de euros, né? Que se você for converter aí, dá 44 milhões de reais na cotação atual. As partes ajustam os últimos detalhes e esperam oficializar o negócio nos próximos dias. Então tá aí, Matheus Alves já estava aí sendo especulado, tendo conversa e negociação com o CSKA da Rússia. Tá aí, muito bem encaminhado por 7 milhões de euros. Por 7 milhões de euros, que dá 44 milhões de reais na cotação atual. É brincadeira, né, cara? Mas não dá pra esperar muita coisa dessa diretoria do São Paulo, né? Tudo aí que é de patrimônio do São Paulo, os caras acabam rapidinho. Jogador promissor, jovens aí, talentos, a gente sabe que vão ser vendidos por preço de banana, que vão ser doados aí, não tem nenhuma novidade, né? A gente já viu eles fazerem isso com o William Gomes, a gente viu eles doarem o Ângelo recentemente aí, né, pro time lá da França, né, que tem os mesmos donos lá do Chelsea. E agora o Matheus Alves, vai ser assim com o Lucas Ferreira, o Rian também, os caras vão doar por um valor também bem menor e bem aquém do que deveria aí, porque a gestão, uma gestão, né, cara, bizonha, né, que tá destruindo o clube em todos os aspectos, sai cortando um monte de jogador aí que não faz sentido, vende um monte de jogador barato, a dívida só aumenta, entendeu? Compra jogador e não paga, é uma gestão terrível, né, e que não dá para esperar coisa boa vindo dessa gestão. Então por isso que a gente sempre critica aqui, porque os caras fazem tudo errado, né, e não dá para esperar muita coisa diferente disso aí não, tá? Concluindo aqui, ó. O São Paulo esperava uma venda com valores maiores, sempre isso, né? Sempre esperava vender o William Gomes pelo valor maior, esperava vender isso aqui pelo valor maior, mas nunca vende. O São Paulo esperava uma venda com valores maiores, mas viu a oportunidade de gerar receita para o caixa de maneira mais rápida e com condições financeiras melhores. Em maio, o Matheus Alves foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para os 3 amistosos da seleção brasileira da categoria no Egito, né, cara? Então tá aí, entendeu? Segundo o São Paulo, esperava valores maiores, mas viu uma oportunidade. Nossa, que oportunidade. Nem parece que se não vendesse ele agora, não ia ter mais time querendo ele, porque ele é um bom jogador, tem talento, né? Já foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que também valoriza ainda mais o jogador, entendeu? Foi campeão da Copa como destaque. Parece que essa seria a única oportunidade que o São Paulo ia ter de vender ele, né? Parece que é de jeito aí, né? Mais uma desculpinha esfarrapada da diretoria do São Paulo para vender mais um jogador aí jovem, com talento, e doar, né, para um clube europeu aí, como é o caso do CSKA. E já comentando bastante aqui sobre o São Paulo, que tem que fazer venda, vai sair jogadores aí. E eu até comentei com vocês, né, rapaziada, se fosse para chutar aqui alguns jogadores, acho que o mais certo aí de ser vendido era o Matheus Alves, né, porque tinha informação que o CSKA já tinha tido uma reunião com o empresário do Matheus Alves e também com o Matheus Alves, né, os caras tinham enviado uma proposta para o São Paulo tinha recusado. E agora eles voltaram de novo com 7 milhões de euros e está muito bem encaminhado aí para o Matheus Alves partir para o CSKA da Rússia, tá bom? Aí o que acontece? Ainda as coisas pioram, porque o São Paulo não tem 100% do Matheus Alves. Então, esses 7 milhões de euros não fica todo para o São Paulo. Tá aí, ó. Ciente da necessidade de fazer uma grande venda em 2025, o São Paulo, vale lembrar, que é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos que tem contrato até 2028, tá? Então tem que pegar esses 7 milhões de euros, né, que dá aí 44 milhões de reais, e desses 44 milhões de reais, 90% é do São Paulo. 10%, né, o André não colocou aqui, mas deve ser do empresário ou dele mesmo, né? Ou é do empresário ou é do próprio Matheus Alves aí. Então 90% vai para os cofres do São Paulo e os outros 10% aí não pertencem ao tricolor, tá? Então, além de ser uma venda bem baixa, né, cara, bem baixa aí, não fica tudo pro São Paulo, né? Aí tu vai olhar aqui, né? Tá repercutindo muito aí hoje, depois da notícia da venda do Matheus Alves, tá repercutindo muito aí hoje uma fala do Belmonte,
né, que ele dá, não sei se é em 2022, se é em 23, acho que é em 23 depois que a gente é campeão da Copa do Brasil, que ele fala o seguinte: quem comprou jogador barato, comprou, quem não comprou, não compra mais, né, porque ele tinha dado algumas declarações sobre isso, entendeu? E, né, a galera relembrando, né, que ele vendeu o William Gomes, o São Paulo vendeu o William Gomes aí por 9 milhões de euros, vendeu o Ângelo, né, por 6 milhões de euros, né, e agora vendendo o Matheus Alves por 7 milhões de euros. Cara, essas três vendas aqui é bizarra, né, tu junta aí 9 milhões de euros do William Gomes, mais 6 do Ângelo dá 15 milhões, mais 7 do Matheus Alves dá 22 milhões de reais em 3 jogadores. 20 milhões, 22 milhões de euros, perdão, né? Dá 22 milhões de euros aí em 3 jogadores apenas. E 3 jogadores muito interessantes, sabe? Não é qualquer jogador de base. O William Gomes é muito bom, né? Um jogador que tem um teto aí muito interessante para crescer, para evoluir. O Ângelo também já joga na seleção de base, já foi campeão da seleção de base, titular absoluto. Um lateral também super promissor aí, né? Dizem que ele é o melhor da geração dele aí de Cotia. E o Matheus Alves é um meia, né? Um camisa 10, que tem aí uma característica cada vez mais carente do futebol, uma posição muito rara aí que é do futebol. E também, né, vendido por um valor irrisório aí. Eu sei que tem aquela questão, Gabriel, tem que vender, eu sei que tem que vender, tá? Mas quando você vê isso aqui, cara, 22 milhões de euros em 3 jogadores, não dá pra aceitar que, é porque tem necessidade de vender. É porque é muito mal vendido, entendeu? Tem a parte que tem que vender porque é obrigado, porque tem que bater ali os valores do orçamento, mas tem a parte de competência também, porque os caras são muito ruins, entendeu? Os caras são muito ruins, cara. Casares e Belmonte é a diretoria do São Paulo, entendeu? Casares e Belmonte, não dá pra esperar nada desses caras aqui, entendeu? Compra jogador de paga, né? O bonitão do Belmonte fala, da entrevista fala que é normal atrasar direito de imagem, entendeu? É uma bizarrice sem tamanho, cara. Bizarrice sem tamanho, 900 milhões de dívida, o maior déficit da história do São Paulo é com essa gestão, entendeu? Atrasou lá uma das passadas do Ferreirinha no começo do ano e depois foi lá no Grêmio de novo querendo comprar o Arezzo, né? O Matias Arezzo, que é o centroavante deles, né, cara? Então é uma diretoria bizarra. Atrasa a parcela do Juan, né, que foi a segunda parcela do empréstimo do Juan, atrasou e depois tá querendo fazer um novo acordo para comprar o Juan, né, cara? Então é uma diretoria bizonha, né, que aos poucos vai acabando com o São Paulo aí, né? Vamos ver qual vai ser o próximo, porque vai ter outra venda, tá? Porque só essas vendas aqui não bate ainda, né? Se não me engano, ainda não bate o valor que tem que ter no orçamento. Faltava ainda 85 milhões, né? Aí foi 44 milhões agora do Matheus Alves, só que não vai expor orçamento, né? Porque o São Paulo só tem 90%. E tem o valor do Ângelo, tá? Tem que fazer as contas aí, mas eu acho que não bate ainda e tem que fazer mais uma venda. Vamos ver quem vai ser o próximo que eles vão doar. Se vai ser o Rian, se vai ser o Lucas Ferreira, se vai ser o Pablo, mas alguém vai ser doado ainda, tá? Vai ter mais uma doação esse ano aí, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora. E o negócio é o seguinte, ó. O Baby, líder aí da Independente, principal organizada de São Paulo, fez um post aí ontem, tá? Largando o cerol em todo mundo e reclamando aí de alguns vazamentos, de algumas negociações, tá? Olha só. Baby critica vazamento de informações de negociações e novamente faz apelos ao presidente Júlio Casares, tá? Ele postou o seguinte, presta atenção. X9 ou X9s. Impressionante. O São Paulo não consegue anunciar um técnico, um uniforme, um reforço sem vazamentos internos. Qual X9 faz o trabalho sujo no Morumbi? Ou seria no CT da Barra Funda? Ou em ambos? É tiração e palhaçada toda hora. E vira leilão de contratação, atrapalha negócios, prejudica o marketing. Tem muito São Paulino anti-tricolor. Gostei disso aqui. Tem muito São Paulino anti-tricolor. Porque tem muita gente dentro do próprio clube, né, cara, que é anti-São Paulo, que prejudica o clube, né? Tem gente que tumultua o ambiente aí, né, por uma série de razões. Isso aí, infelizmente, acontece bastante e não é de hoje, né? Tem muito disso dentro do clube, né? Isso não é nenhuma novidade. Aí ele continua aqui, ó. Fogo amigo do baralho. Vocês sabem o que eu tô falando. Deixem o Crespo trabalhar dessa vez. Estamos de olho em quem tumultua. De diretor a jogador. Chega de fingimento de dedicação. O torcedor merece e terá respeito de um jeito ou de outro. Casares chegou a hora de bater o pênalti.
chuta esses caras da Barra Funda, de conselheiro a jogador vagabundo. E que venham reforços cascudos para a torcida comprar a guerra novamente. Investir para vencer e sobreviver é fundamental. Como? A gestão é para descobrir. Como foi o que postou o Baby. Eu não sei do que especificamente ele tá falando. Aqui ele tá falando sobre X9 e sobre vazamento. Até que você pode não conseguir anunciar técnico, uniforme, reforço, sem vazar. Não sei sobre o que especificamente ele tá falando. Não sei se foi do anúncio do Crespo, né? Mas acho que ninguém anunciou o Crespo antes, né? Tem aquelas informações normais, né? Todo jornalista dá conta no técnico ou jogador. Não sei sobre o que especificamente ele tá falando, né? Mas tá falando aí de X9, né? Ou X9s, no plural, como ele quis citar aí. Mas enfim, cara, o São Paulo é um clube que ele precisa fazer uma... Tinha que pegar a vassoura, irmão, sair varrendo tudo, né? Gente da Barra Funda aí, né? De conselheiro, de diretoria, mas infelizmente a gente sabe que é praticamente impossível isso acontecer, né? Mas o correto mesmo é pegar a vassoura e sair passando em tudo ali. Todo mundo que tem alguma coisa a ver com futebol tinha que sair do São Paulo. A verdade é essa. Conselheiro, né? Que também tem porra nenhuma nada a ver com futebol, né? É mais parte política, mas são as pessoas que definem o futuro do São Paulo, são eles, né? Conselheiros, Casares aí, Belmonte, são as pessoas que comandam o São Paulo, que definem cada passo que o São Paulo vai tomar, e são as pessoas, né, cara, que tem culpa aí em relação a tudo que vem acontecendo aí no São Paulo de ruim, né? Questão de dívida, né? De vinda de jogador, né, cara? A dívida só aumentando cada vez mais, né, cara? Tudo de ruim é culpa desses caras que acontece, né? Enfim, pelo menos o Belmonte tinha que sair, mas a gente sabe que é basicamente impossível isso acontecer. O próprio Baby já pediu e não foi mais de uma vez a demissão do Belmonte, do Chapecó, do Nelson, mas a gente sabe que o Casares, do jeito que ele é bundão, do jeito que ele é frouxo, ele jamais vai fazer isso, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.